Diagnosticar a doença de Alzheimer com a mesma facilidade de um exame de sangue de rotina? Olha, isso parecia coisa de ficção científica, não é mesmo? Pois bem, hoje vamos analisar uma inovação que está fazendo isso virar realidade e que pode, de verdade, mudar as regras do jogo na detecção dessa doença. Por décadas, a grande questão na neurologia foi sempre a mesma. Como é que a gente consegue diagnosticar o Alzheimer de um jeito certeiro, mas sem precisar de procedimentos invasivos ou exames que custam uma fortuna? A resposta pode estar numa simples gota de sangue. E os dados mais recentes mostram que essa possibilidade, olha, nunca esteve tão perto. Mas, para a gente entender o tamanho da importância dessa novidade, primeiro a gente precisa encarar o dilema do diagnóstico como ele é feito hoje. Chegar a uma certeza sobre o Alzheimer sempre foi uma jornada, uma jornada complicada, cara e muitas vezes bem angustiante para os pacientes e suas famílias. Atualmente, o que a gente chama de padrão ouro para o diagnóstico traz uns desafios enormes. A análise do líquido da espinha, o líquor, exige uma punção lombar, um procedimento que é invasivo e bem desconfortável. Do outro lado, temos os exames de imagem, os PET scans. Eles são precisos, sim, mas são caríssimos, difíceis de acessar e ainda por cima expõem a pessoa à radiação. São ferramentas poderosas, mas que na prática simplesmente não dão conta de atender todo mundo que precisa. Com todos esses obstáculos, a missão da ciência ficou muito clara. Era preciso encontrar uma ferramenta que fosse ao mesmo tempo simples, barata e que pudesse ser usada em qualquer lugar do mundo. O objetivo não era só facilitar a detecção, mas realmente transformar o futuro do tratamento e da pesquisa da doença de Alzheimer. E é exatamente aqui que entra o protagonista da nossa análise de hoje. Surge um novo concorrente com potencial, gigantesco. Um biomarcador específico chamado p-tau217. Mas, afinal, o que é esse tal de p-tau217? Pense nele como se fosse um dedo duro biológico. Ele é uma forma específica de uma proteína que a gente chama de tau. E o pulo do gato é o seguinte: os níveis dele no sangue refletem com uma precisão incrível os dois problemas centrais que acontecem no cérebro com Alzheimer: o acúmulo das placas amiloides e a formação dos emaranhados de tau. Ele é basicamente um sinalizador extremamente fiel do que está acontecendo lá dentro. Certo, então vamos para o confronto direto, a hora da verdade. Como é que o novo exame de sangue se sai quando comparado com os métodos padrão ouro, especialmente com a análise do líquor? Vamos ver essa disputa. E aqui os resultados são, para dizer o mínimo, impressionantes. Para medir a precisão, os cientistas usam uma nota que vai até 1 ponto, que seria a perfeição. Para detectar as placas amiloides, o exame de sangue p-tau217 atinge uma precisão de 0,96. E o padrão ouro, o teste de líquor, exatamente a mesma coisa, 0,96. Isso é revolucionário. Significa que um simples exame de sangue consegue ser tão preciso quanto um procedimento invasivo e bem mais complexo. E olha, isso não é só uma interpretação dos dados. Uma pesquisa importantíssima, publicada na Nature Medicine nesse ano, concluiu isso de forma bem direta. Eles disseram que o teste de p-tau217 no plasma foi clinicamente equivalente ou superior aos testes de líquor já usados na prática. É uma afirmação com peso enorme no mundo da ciência. E quando a gente pensa que não pode melhorar, melhora! Se olharmos para a segunda marca da doença, os emaranhados de tau, os resultados são ainda mais surpreendentes. O exame de sangue com p-tau217 alcança uma precisão de 0,97, enquanto o teste do líquor fica em 0,95. Ou seja, nesse quesito, o exame de sangue não apenas iguala, ele supera o desempenho do padrão ouro. Tudo bem, os dados são fantásticos, mas o que isso significa na prática? No mundo real, para quem está na linha de frente, para os pacientes, para as famílias, qual é o impacto prático dessa descoberta toda? O impacto pode ser resumido em um número: uma redução de aproximadamente 80% na necessidade de fazer testes confirmatórios. É isso mesmo, a precisão do exame de sangue é tão alta que a grande maioria das pessoas não precisaria mais passar por uma punção lombar ou por um PET scan para ter o diagnóstico confirmado. Na prática, isso funcionaria como uma estratégia bem inteligente de 3 faixas. Para a maioria das pessoas, o resultado seria direto. Um nível baixo de p-tau217 descartaria a doença. Um nível alto confirmaria. Apenas um pequeno grupo, aquele com resultados intermediários, mais ou menos uns 20% dos casos, é que precisaria dos exames mais complexos. É um sistema de triagem que otimiza os recursos e poupa a grande maioria de procedimentos desnecessários. E aí os benefícios se espalham, sabe? É como um efeito dominó. Diagnósticos mais rápidos e precisos se tornam acessíveis para muito mais gente, não importa onde morem.
Isso não só melhora o tratamento de cada um, mas também acelera a pesquisa por novos medicamentos e garante que as terapias mais novas cheguem exatamente a quem precisa e na hora certa. Então, a pergunta que fica é: com um exame de sangue que pode igualar ou até mesmo superar o padrão ouro, e ainda por cima sendo mais barato, mais seguro e mais acessível, será que estamos finalmente entrando em uma nova era na luta contra a doença de Alzheimer? Tudo indica que a resposta é um sonoro e esperançoso sim.